Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 25 de julho e o texto diz assim, teste do tempo. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 14, a palavra de Deus diz: Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Vamos tomar aqui. Hoje eu fiz um achocolatado no lugar do cafezinho. Muito bom. O autor vai nos dizer assim, ó. Ao lermos essa passagem, ficamos maravilhados com a atitude de Jesus, pois, mesmo se tratando de uma multidão, ele conhecia o coração de cada um ali. É sensacional imaginar isto. Jesus conhece o mais íntimo do nosso coração e ele sabia de cada uma das necessidades existentes, né? De cada pessoa que estava ali. Olha que tremendo, né? Muitas vezes estamos bem próximo de receber algo de Deus. Sem saber disso, desistimos de esperar, né? Imagine quantas pessoas foram embora naquele dia por não perseverar, né? Isso me leva a refletir que muitas vezes não recebemos algo simplesmente porque não temos a paciência de aguardar o teste do tempo, né? Jesus é amoroso, ele está em nosso meio, cheio de compaixão e misericórdia para conosco, sempre de braços abertos para nos abençoar. E muitas vezes são as nossas atitudes que nos distanciam das conquistas, né? Já liberadas sobre nós. Saiba que cada uma das angústias, medos e dores que podem estar presentes em seu coração são conhecidas por Jesus. Mas a boa notícia é que ele pode remover cada uma delas. Qual a sua expectativa com a presença de Jesus em sua vida? A medida da sua expectativa está proporcionalmente relacionada ao extraordinário que você poderá viver. Então, não desista, continue, persevere e avance. Se necessário for, coloque para fora as suas fraquezas, dores, pecados e medos, pois tudo isso pode fazer você olhar para trás e impedi-lo de prosseguir para o futuro que Deus Pai preparou para você. Acredite, Ele tem coisas lindas para realizar em você e por seu intermédio. Viva a realidade do céu na terra. E uma frase do autor diz assim: quando você crê que Deus faz o tempo certo, né, faz tudo no tempo certo, você vive o sobrenatural. O devocional 207, a leitura bíblica é Atos 28 e a palavra-chave é tempo. Que possamos resistir ao teste do tempo, porque tudo que Deus tem para nós virá no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Mas nós temos que ter a paciência, a fé, a perseverança de esperar em Deus, porque tudo chegará no tempo perfeito de Deus. Amém? Então, que você possa abra sua Bíblia comigo em Mateus 14. Vamos ler esse texto de Mateus 14, que eu achei ele muito interessante, tá? Abra sua Bíblia comigo, vamos estudar juntos. Enquanto isso, eu vou tomar mais um pouquinho do meu chocolate. Está muito bom. Já abriu a Bíblia? Então, me acompanha aqui, vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 até o 21, tá? Aqui, essa passagem fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E tendo mandado, então, aí Jesus disse, né? Então, disse-lhe, trazei-mos aqui, né? Traze-mos para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda
12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então aqui nós vemos Jesus fazendo um milagre sobrenatural com a bênção de Deus. A multiplicação dos pães do bem. Imagina se tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Vamos contar aqui por baixo que tinha 5.000 homens, mais 5.000 mulheres e pelo menos umas 10.000 crianças. Porque no mínimo aquele povo podia ter 2 filhos cada um. Vamos supor que se tivesse ali umas 20.000 pessoas. No mínimo 20.000 pessoas se alimentaram desses 5 pães, desses 2 peixes. Porque tudo com Deus se multiplica. Nós não entendemos o milagre de Deus, porque Deus, ele é poderoso. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Se Deus foi tão poderoso, tão grandioso, que criou uma terra, um universo tão magnífico, um universo que a gente não consegue imaginar como que os planetas ficam, né? Ficam naquele universo grandioso, as estrelas, o sol, a lua, tudo que Deus criou. Né? Os planetas todos. Agora, você imagina aqui na Terra. Deus criou a água, o mar, né? Separou tudo, separou os continentes, separou a terra, criou as plantações, os animais, criou nós, seres humanos. Então, assim, se Deus é tão perfeito, imagina o que é para Deus multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar 20.000 pessoas. Para Deus não é nada. Isso para Deus é um estalar de dedos, é um piscar de olhos. Nós é que não conseguimos entender, né? Mas nós entendemos pela revelação do Espírito Santo. Porque nós confiamos em Deus, cremos em Deus, sabemos que Ele é poderoso para fazer muitas coisas maravilhosas, né? Deus é um Deus de milagres, né? Então Jesus aqui abençoou os pães e os peixes, né? Com certeza ele orou a Deus e Deus multiplicou. Porque Ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Então, irmãos, que nós possamos crer e confiar. Vamos esperar o tempo de Deus. A palavra, o texto de hoje. Esperar o tempo de Deus. Porque tudo que nós precisamos e necessitamos virá na hora certa. Deus, Ele vai enviar Jesus para curar nossas enfermidades, perdoar os nossos pecados, nos curar do corpo, da alma, da mente. Jesus vai nos curar de todas as mazelas que nós temos, pensamentos negativos. Às vezes a gente, ao invés de confiar em Deus, que Deus vai nos dar moradia, vai nos dar um bom emprego, vai nos dar a bênção que nós precisamos, a condição da gente dar um estudo melhor para nossos filhos, a condição de morar num lugar melhor, a condição de ajudar às vezes nossa mãe, nosso pai. A gente fica pensando, ai, será? Será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Ai, será que eu tenho condição? Será que eu... Não, gente, não pensa isso. Vamos orar, pedir sabedoria a Deus e pedir que Deus nos dê a capacidade de resolver as coisas. A capacidade de trabalhar e de fazer as coisas que tem que fazer. Uma enfermidade que a gente não tem como fazer nada, a gente vai orar e vai clamar e vai pedir a cura para Deus. É isso que nós temos que fazer, ter fé em Deus, que Deus nos ajudará em tudo que nós precisamos. Creia, confie, espere o tempo de Deus na tua vida. Porque o milagre do Senhor vai chegar, não importa o problema que você está passando. Se você confiar em Deus, a solução vai chegar. Em nome de Jesus, para minha vida, para sua vida, para minha família e para sua família. Creia e confie, porque Jesus é poderoso.